nós vamos para a nossa redação em Campinas. Lá estão o repórter Fabrício Fernandes e o craque Zenon. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Como é que tá a expectativa aí para esse início do Paulistão essa semana? Bom dia, Pajete, bom dia para todo mundo que está acompanhando o VTV da gente. E, claro, bom dia para o craque Zenon. Muito bom dia, Fabrício. Bom dia, Pajete. Saudade de você, meu amigo. Como é que está? Já comprou lá uma caixinha de dipirona para você? O seu time vai ser melhor do que o ano passado? Olha, não sei não, viu? Olha, tem muita expectativa aí nesse começo de ano, aí, nesse começo de temporada. Mas, claro, tem muita coisa ainda para acontecer. Tem aí Brasileirão, tem Libertadores, mas o ano começa mesmo no Paulistão. Os times paulistas já estão todos já preparados para o começo do campeonato, né? Que já é agora essa semana. Exatamente, Pajete. Começando, e vamos começar então falando do Santos, o Peixe, né? O alvinegro da Vila Belmiro, que treinou agora há pouco no CT Rei Pelé, vai enfrentar a Linense lá em Lins. E até um detalhe importante para você, torcedor santista, a equipe do Peixe vai viajar logo depois do almoço, por volta de 13h, para Lins, sabe, Zenon? Eles vão de ônibus, um duelo difícil. Viagem longa, né, Zenon? A viagem é longa. Bom, no meu tempo só viajava de ônibus, né? Não tinha essa de pegar aviãozinho aqui para descer lá em Marília, lá em Rio Preto, né, para fazer os jogos. A gente pegava o jaburuzão mesmo e ia de ônibus e dava conta do recado. Tem mais essa. Para esse jogo, viu, Fabrício? O Santos vai ter problemas no que se diz respeito a entrosamento. O Linense está mais entrosado do que o time do Santos, porque já vem treinando há mais tempo. E até um detalhe importante, também conta a ansiedade, a estreia de alguns jogadores, a estreia também do comando de Jair Ventura, tudo isso entra nesse bolo, né, Zenon? Com certeza, com certeza. O Santos, que perdeu alguns bons valores, né, para essa temporada de 2018, tentou contratar alguns, mas não está com o time completamente entrosado, não. E isso pode deixar um pouco preocupado, principalmente a comissão técnica. Mas claro, nós vamos saber disso na quarta-feira e quinta-feira vamos trazer todos os detalhes da estreia do Santos aqui no VTV da gente. Continuando a falar do Peixe, é o seguinte, agora uma notícia não muito boa, principalmente vindo do futebol feminino. Imagina, Zenon, você ser demitido pelo WhatsApp. Você acorda, abre o seu celular e vê lá a mensagem que você está demitido. Foi o que aconteceu, né, com o treinador, o Caio Couto, que é o treinador do futebol feminino, dirigia as Sereias da Vila, que inclusive a equipe, Zenon, é a atual campeã brasileira. Então foi demitido pelo WhatsApp. Imagina receber essa notícia, nada boa, hein, Zenon? Nada bom. Esse nosso futebol brasileiro, ele é impressionante, cara. Eu já vi vários treinadores sendo demitidos na madrugada por telefone. Por telefone. O WhatsApp, ainda bem que você dorme e aí acorda no outro dia, você abre o seu celular, aí você vê as mensagens. Então é melhor ser demitido pelo WhatsApp dessa forma, mas é um absurdo. É um absurdo. Eu acho que o pessoal tinha que ter, pelo menos, o caráter de chamar o treinador lá na sala e falar para ele o porquê que está sendo demitido, e não dessa forma, né, Até Fabrício? porque, Zenon, o elenco está de férias, né? Então eles não estão trabalhando. Então imagina, você fez um bom trabalho no ano anterior, chega no meio das suas férias e recebe uma mensagem dessa, e até uma informação, a Emily, que era comandante da seleção brasileira, dirigia a seleção brasileira de futebol feminino, que foi também recentemente desligada, então deve assumir o Peixe. Claro que essa negociação deve concretizar nos próximos dias, mas uma situação triste, né? Isso em qualquer situação, você trabalhando como advogado, engenheiro, ser demitido dessa maneira, mas no futebol, infelizmente, como você falou, Zenon, é a realidade. É a realidade, essa bagunça que existe, né? Não, eu não vou aqui generalizar, né, essa situação com todos os clubes, mas alguns clubes tomam essa atitude que é ridícula. É uma falta de caráter, é uma falta de consciência com o respeito com o profissional que está né? trabalhando, né? E de repente o cara toma uma notícia dessa logo pela manhã, para acabar de vez com não só a semana, né, mas com muito tempo.
Mas vamos voltar, Zenão, trazendo notícias boas do futebol. Chega desse negócio de demissão. Vamos agora falar do Tricolor Paulista. Agora é o destaque. Antes do Tricolor, que o Tricolor está também se preparando, eu quero falar do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, que treina neste momento lá na academia, fazendo a sua movimentação, já que o Verdão vai estrear no Campeonato Paulista contra a equipe do Santo André. E até alguns detalhes, informação em primeira mão para você, o Thiago Martins anunciou, junto com a equipe do Palmeiras, a renovação de contrato, vai jogar no Verdão até 2020, inclusive nos próximos minutos deve começar uma entrevista coletiva que vai fazer esse anúncio. Então, mais um reforço, claro, contando com a renovação. O Palmeiras tem bufunfa, né, Zenon? Então dá para renovar, dá para trazer jogador. Com certeza. O Palmeiras, que há muito tempo vem contratando jogadores e fazendo uma coisa que não é nada viável para dentro de um elenco de futebol. Muitas contratações. Você tem que trabalhar, a comissão técnica, ela tem que trabalhar com, no máximo, 30 jogadores. Mais 30 jogadores que saibam o que estão fazendo dentro de campo. Se você tira um, você pelo menos tem que ter um outro lá fora, não com a mesma qualidade, mas que se aproxime da qualidade daquele jogador que está saindo, para que o ritmo do time não caia. Até porque, Zenon, nós estamos numa temporada 2018, uma temporada com vários campeonatos. O Palmeiras tem a Libertadores, tem Copa do Brasil, tem também o Campeonato Brasileiro, Paulista. Então, precisa ter, além de um time, ter um elenco, né, Zenon? É muito importante. Você fazer um planejamento, você se estruturar muito bem para as competições que irão acontecer durante todo o ano. E são várias competições. E isso requer um bom grupo de jogadores se quiser alcançar objetivos. O Palmeiras, ano passado, investiu muito, mas alcançou poucos objetivos. A única coisa que o Palmeiras alcançou na realidade foi o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro. E começa agora mais um capítulo, sabe do que, meu amigo que está assistindo o VTV da gente? A novela Gustavo Scarpa. Não, de novo não. Hoje é o capítulo 41. 41. Vamos atualizar para você que está em casa, saber todas as informações. Olha, o Scarpa, na última quinta-feira falamos que não tinha conseguido eliminar. Entrou na justiça de novo, conseguiu eliminar, que é o motivo dessa liminar, porque ele cobrava 9 milhões do Fluminense, direito de imagem, fundo de garantia. Então ele conseguiu essa liminar, na qual permite ele negociar com qualquer equipe. Então essa é a situação do Gustavo Scarpa. Então, diante dessas informações, dessa novidade, os clubes voltaram a se interessar, inclusive o Palmeiras. Palmeiras voltou a se interessar, até mesmo você falou, Zenon, que ele não se enquadraria na equipe do Palmeiras. Tem o São Paulo que está interessado, agora também entrou em jogo o Atlético Mineiro. Não tem fim essa história? Quando que vai definir, Zenon? É incrível, incrível. Como nós estamos carentes de jogadores de setor de meio campo, hein? Vários clubes atrás desse jogador. É bem verdade que é um bom jogador, Gustavo Scarpa, um jogador de muita qualidade técnica, que tem uma habilidade muito grande, que sabe bater bem na bola, que faz gols, que arma jogadas. É muito difícil de encontrar hoje dentro do futebol brasileiro esse tipo de jogador. Por isso esse interesse de vários clubes, além de clubes estrangeiros também. Essa informação de hoje... o Benfica está interessado no jogador, já procurou os empresários de Gustavo Scarpa para fazer uma proposta, então pode parar para o futebol português, ganhar em euro, nada ruim, né, Zenon? E essa competição aí já fica mais acirrada, eu te diria, viu, Fabrício? Porque você disputar o passe de um jogador com a Europa, Brasil-Europa, é muito complicado, né? A Europa vem com euros. E aqui é o nosso fraquíssimo real, né? O nosso fraquíssimo real. Mas vale também destacar o interesse do jogador em permanecer no Brasil, inclusive no estado de São Paulo, já que ele tem familiares que residem aqui na nossa região, Zenon. Então, também busca também esse interesse pessoal do jogador. Não é só a grana que está em questão, né? Inclusive eu, quando jogava futebol profissionalmente, eu tive proposta do futebol japonês e eu rejeitei. Rejeitei por causa da família, né? Eu tinha 2 filhos pequenos, então preferi ficar aqui no Brasil, burro! Mas fiquei aqui no Brasil
para cuidar da família. Mas são decisões, né, Zenon? A gente tem que tomar algumas decisões em cima da hora e acaba escolhendo o caminho. Agora é a vez do Gustavo Scarpa ter o direito também de tomar essa decisão. Hoje em dia não precisa mais sair também aqui do Brasil, né, Fabinho? Ganha bem, Hoje ganha aqui bem. os caras estão ganhando 300, 400, 500, 600 mil, coisa que eu, em 20 anos de carreira, não ganhei tudo isso. Mas é a evolução do futebol e o futebol hoje virou um grande negócio. E para falar de futebol, vamos continuar. Agora vem as informações da equipe do São Paulo, o tricolor paulista, que também está interessado no Gustavo Scarpa, né? O tricolor que trabalhou nesse domingo, não tem fim de semana, não tem folga. O São Paulo que vai treinar na tarde de hoje, lá no CT da Barra Funda, trazendo as informações para você, né? O São Paulo está indo atrás de alguns jogadores, até o Gustavo Scarpa é um exemplo, mas o Dorival deve contar com a base do São Paulo, né? Os meninos do CT de Cotia, e o São Paulo sempre tem tradição de revelar jogadores. Até para esse momento inicial do campeonato, é importante contar com essas peças, Zenon? Sim, lógico, porque o Campeonato Paulista, na realidade, ele virou um laboratório, né? Diferentemente de antigamente, quando você entrava no Campeonato Paulista para tentar conquistar o título. Agora não. Agora os clubes estão utilizando o Campeonato Paulista como um laboratório para colocar os garotos, né, aqueles sub-20, sub-21, sub-22, para ver se terem condições de continuar durante todo o ano. Mas até um destaque importante, né? O torcedor São Paulino cobra em cima porque o São Paulo nesse primeiro semestre não disputa a Libertadores, né? Vai ter só esses primeiros meses até abril ali o Campeonato Paulista, depois vem a Copa do Brasil. Então o foco do São Paulo também é o Paulistão. Então também não pode deixar desguarnecido a disputa para o Campeonato Paulista. Agora uma informação, o Diego Souza participou do treino de ontem, mas ele não joga, ainda não tem a documentação regularizada no BID da CBF, então ele está fora da estreia do tricolor paulista. Eu não entendi a camisa que o Raí deu para o Diego Souza. Deu a camisa 9 pro Diego Souza. O Diego Souza não é centroavante. O Diego Souza é um meia atacante, aquele jogador que recebe a bola, né, do setor de meio campo, aí sim ele começa a armar e chega na frente também para definir. Não entendi a número 9 para Diego Souza. Mas, Zenon, você não, até pelos jogadores disponíveis para o São Paulo, ele não tem quem colocar, ele não tem um camisa 10, né? Então, até porque o Dorival, ele pensa usar o Diego Souza mais fixo no ataque. Tá completamente errado. Já vai começar errado. Porque Diego Souza não é aquele jogador que serve como pivô pro time de futebol. Ele é aquele jogador que chega de trás e não para ficar fixo lá na frente. É um desperdício, por sinal, deixar Diego Souza lá como um pivô, como um fixo na frente no ataque. Mas mesmo com a idade avançada, ele já não tem mais aquele pique de vir e voltar. Claro que ele fez isso no esporte, mas no esporte o time, Zenon, jogava em prol dele, em cima dele. Justamente. Certo que no São Paulo é a mesma coisa? O Dorival precisa ter esse mesmo esquema? Lógico, ele precisa utilizar o Diego Souza como o Diego Souza foi utilizado no esporte na temporada de 2017. Se fizer coisa diferente, aí, meu amigo, vai complicar o rendimento do jogador. Agora é a vez do Corinthians aqui no VTV da gente, trazendo as informações do Timão, que também treina neste momento no CT Joaquim Grava, né? O Corinthians que já retornou do torneio da Flórida, não teve uma boa participação, no ano passado chegou na final, esse ano não fez boas atuações, né? Então já treinando aqui em São Paulo, inclusive, Zenon, você sabe quem vai ser o atacante do Corinthians para essa estreia contra a Ponte Preta? Uai, pelo que eu vi atuando lá nesse torneio nos Estados Unidos, como não tem outro, deverá ser o Casim. Eu acho que deve ser o Casim, porque não tem outro centroavante o Corinthians. E olha, esse torneio que o Corinthians foi lá na Flórida, na realidade, o Corinthians fez desse torneio praticamente um estágio para alguns jogadores. E o que é que ficou provado? Que o time que entrava no segundo tempo não dava conta do recado. Até porque o Carilli, Zenon e amigos do VTV da gente, ele preferiu trocar a equipe inteira no segundo tempo, até para colocar os jogadores em prática. Então, o segundo tempo era totalmente a equipe reserva. Mas você viu que o rendimento caía. O rendimento do time caía no segundo tempo, tanto é que ele tomou só gols quando o Carilli colocou o segundo time
para disputar o segundo tempo. E entra aquela preocupação que falamos, né? Para a temporada inteira precisa ter um elenco, não é um time apenas. O Corinthians está trabalhando em reforço, nós vamos até trazer essas informações aqui na sequência, mas só uma informação de agora que eu acabei de receber, o Maicon, ele foi improvisado na lateral esquerda, deve estrear contra a Ponte Preta na lateral esquerda do Corinthians. Cara, ele tá mexendo com as peças que tem. Não, mas peraí, mas já começa o campeonato improvisando? Eu não estou entendendo isso. Você tem que começar um campeonato com especialistas nas posições. Já começa completamente errado. Improvisar um jogador, né, numa posição quando o clube teve tempo suficiente para fazer a contratação de um lateral esquerdo. Aí, inclusive, já que nós estamos falando do mercado da bola, contratações, vamos falar do Henrique Dourado no Corinthians, que parecia tudo certo, depois não fica certo, depois volta a ficar certo. A novidade é a seguinte, né? Durante o final de semana, o jogador disse até em entrevista, né, na Florida Cup, Zenon, o seguinte, que não tem mais interesse em jogar no Fluminense. Daí tudo bem, né? O direito do jogador, né, poder escolher a equipe em queira atuar. Só que um dia antes, o Roberto de Andrade, o presidente do Corinthians, falou que não tem mais interesse no jogador, inclusive já trabalha em um plano B, então ainda fica um pouco conturbada essa história. Vai ou não vai, mas para o Corinthians, na situação atual, ele precisa de um camisa 9. Ele seria um bom nome, Zenon? Seria um bom nome. Seria o jogador do momento, eu te diria. Pelo campeonato que ele fez, pelo Fluminense ano passado, chegando junto com, quase que como artilheiro da competição, é o jogador que o Corinthians tinha que fazer todos os esforços para contratar. E já que esse plano A não deu certo, Zenon, o Corinthians já pensa, claro, no plano B. E o plano B é o Gilberto, né, que jogou no ataque do São Paulo na última temporada. O jogador não tem mais vínculo com o tricolor paulista. E um detalhe importante, né? Os dirigentes do Corinthians já procuraram os empresários dos jogadores para tentar um acordo. Já foi feita uma proposta. Até o momento, os empresários não responderam essa proposta. Então, a qualquer momento, pode pintar Gilberto no Corinthians. E esse plano B? É melhor o plano A, né, Zenon? É melhor o plano A, mas se não der certo com o Dourado, eu acho que o Gilberto também poderá dar conta do recado. Afinal, são jogadores praticamente com a mesma característica, eu te diria. É que o Gilberto não teve tantas oportunidades para mostrar o seu futebol no São Paulo. Essa é a grande verdade. Então, caso não consiga aí o Dourado, que venha o Gilberto para o Coringão. E um outro jogador que também deve ser anunciado ainda nessa semana, mas esse já está quase tudo certo, é o Matheus Vital, de 19 anos, revelação do Vasco da Gama, veio até com uma grana bem boa, baratinho aí para o Corinthians, né? O Vasco, que está numa situação perturbada, até pela questão política, a possível saída do Eurico Miranda da presidência. Então, essa revelação, um jogador que vem para reforçar o meio-campo. Precisa reforçar o meio-campo do Corinthians? Precisa, lógico que sim. Todo reforço, ele é bem-vindo, principalmente em início de temporada. E esse jogador teve um destaque lá no Vasco da Gama, por isso que o Corinthians acabou se interessando e conseguindo, né, adquiri-lo. Isso é muito importante para o grupo que vai disputar muitos torneios, muitos campeonatos nessa temporada de 2018. E até uma pergunta interessante que todo torcedor corintiano está fazendo pelas ruas, nos bares, é o seguinte: são os nomes, os reforços, né, que a equipe do Corinthians vem tendo. Você acredita, não são nomes de pesos, como grandes jogadores que foram contratados em outras temporadas do Corinthians. Como que fica o coração corintiano nesse momento, Senão? Não o teu, mas do torcedor. Eu acho que o torcedor, ele tem que relevar essa questão do jogador não ter ainda seu nome como um grande craque. Mas são jogadores que o Corinthians está contratando que tiveram um bom desempenho na temporada do ano passado. Não foi à toa que o Corinthians contratou alguns jogadores. Não, foi porque esses jogadores, eles na realidade chamaram a atenção do clube. Por isso que foram contratados. Tá aí então as informações do Corinthians. Mas nós temos uma preciosidade hoje aqui. Temos, porque a estreia do campeonato, enquanto o Zé não vai pegar essa preciosidade para você que está em casa. Pajete, olha só que camisa é essa, Pajete. Década de 70, essa aqui é a camisa que disputou o título de 1977, camisa de Oscar. Rapaz, meu companheiro de seleção brasileira. Olha. E jogador de Copa do Mundo, viu, Pajete? De colecionador, viu, Pajete? Essa aqui não tem preço não, viu? Muito bom. Olha, a camisa realmente
Linda, hein? Parabéns aí pro Oscar, né? Camisa 3, é isso? Foi o destaque da Ponte Preta, jogou também naquela final de 77, né? Um grande jogador da Ponte Preta, jogou na seleção brasileira e também nós temos, por falar em 77... 77 está aqui, ó. Olha, ó. Olha aqui. A do Basílio, né? Que marcou o gol do título, né, Zenon? Justamente, 2 camisas. Raridades. Relíquias, Pajé, relíquias. Então, inclusive, já que falamos de Ponte Preta agora, vamos trazer as informações da Macaca. E por falar em Ponte Preta, Corinthians e Ponte Preta, confirmação de um empréstimo, né? Sempre as duas equipes se deram muito bem, né? O Gabriel Vasconcelos, que deve chegar ainda hoje em Campinas, vai assumir o ataque da Macaca, né? Com a saída do Luca, né? Com a saída do Luca, a Ponte ficou com essa necessidade de ter um outro atacante, né, o Fabrício? Por isso que houve essa negociação. E também uma outra informação da Ponte Preta, que é a seguinte, não muito boa para os torcedores, por causa, né, daquela selvageria que aconteceu em novembro do ano passado, quando foi rebaixar contra o Vitória, né? E assim também uma briga que aconteceu envolvendo a torcida da Ponte Preta pela Copa São Paulo. Numa decisão do Ministério Público, a Federação Paulista acatou. Então, para a temporada 2018, a equipe da Ponte Preta não contará com a torcida quando for visitante. Quando a Macaca for jogar fora de Campinas, não contará com a visita, né, da torcida, e quando jogar em Campinas não receberá a torcida visitantes, não só do Corinthians, porque inicialmente, né, o pedido era para Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos e também o Guarani, mas estendeu por causa dessas cenas de violência. Mais uma vez, quem sai prejudicado é o torcedor do bem. E também uma informação, agora vamos falar do Guarani rapidinho, Zenon. A estreia, né, que o Guarani treina hoje à tarde e vai estrear contra o Oeste lá na Arena Barueri, Zenon. Vamos ver como é que está o time do Guarani, né? Time que praticamente se modificou muito em relação ao ano passado. Então não dá para você fazer uma análise muito concreta do que será o Guarani nessa Série B do Campeonato Paulista. Esperamos que o Guarani tenha ótimos resultados. Aqui, Pajete! A bola da Copa da Rússia, Pajete. Até o start. Você não tinha visto ainda, Pajete. Olha aqui a bola que nós já temos aqui no nosso estúdio. Você já testou essa bola aí, Zenon? Já testei e é aprovada, viu, Pajete? É isso aí. Agora, só pra gente terminar, pega aquela camisa da Ponte lá. O pessoal no Facebook, quando você mostrou, eles adoraram a camisa. O pessoal começou a pedir, mas olha, essa camisa é da coleção pessoal do Zenon que ele trouxe aqui pra gente. Então, pro pessoal não ficar essa triste, aqui não tem preço. Mostra aí, olha aí, a camisa da Ponte Preta do Oscar, né? Que ano? 77 também? Camisa do Oscar. 77. Essa aqui é de 77, naquela disputa da Ponte contra o Corinthians no Morumbi. Camisa de Oscar, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, Pajete. É isso aí, Zenon, Fabrício, muito obrigado aí por todas as notícias do futebol, vocês sempre atualizando a gente aqui no VTV da gente. A gente volta a se rever na quinta-feira já com alguns resultados do Paulistão, hein? Com certeza, Pajete. Quinta-feira estamos de volta. Tem um rápido destaque da Liga de Basquete Feminino. A equipe de Campinas estreou com vitória em cima do Ituano, 80-51. A equipe que é campeã da última temporada estreou muito bem. Uma ótima tarde para você, viu, Zenon? Uma ótima tarde. Hoje à tarde eu já começo a assistir o primeiro Grand Slam de tênis do ano, que está sendo realizado lá na Austrália. E eu, como sou um fã de tênis, estarei de olho na telinha, viu, Pajete? Um abraço, tenha uma ótima semana. O craque Zenon aí, o craque da bola, também tá sempre de olho no tênis, gosta de esporte é com ele mesmo. Gente, obrigado, boa tarde pra vocês.